Muito bom dia, meus lindos e lindas. Bom, esse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre conceitos básicos em programação, né? Que vocês vão estar usando aí, eu acho que nos próximos 3 anos. Mas eu não vou entrar muito na prática ainda, até porque eu sou obrigado aqui a seguir a metodologia do Thiago para não gerar conflito de informações. E, pessoalmente, eu acho que o jeito que ele usa para ensinar é horrível, mas enfim, não tô aqui para falar sobre isso. Sem enrolar muito então, para começar eu quero falar sobre o quê? Sobre as três classificações de linguagem que existe, sendo elas: a primeira é a linguagem de máquina. O que é a linguagem de máquina? É a linguagem que o seu computador consegue interpretar. Ele só consegue interpretar 0 e 1. Ele não sabe mais nada além disso. Ele só sabe se ele está recebendo carga, que seria o 1, ou se ele não está recebendo carga, que seria o 0. Tudo que você está vendo na telinha do seu computador é baseado em zeros ou uns. E você pode perceber que isso é extremamente complexo. Você nunca vai conseguir conversar em 0 e 1. Tem que ter um conhecimento técnico absurdo para ter esse tipo de interação, né? E do outro extremo a gente tem o segundo tipo de linguagem, que é o quê? Linguagem de alto nível, que é essa linguagem humana que eu estou conversando com vocês agora, que a gente conversa no nosso dia a dia, a gente usa essa linguagem. E ela tem essa característica de ser extremamente flexível, extremamente versátil, cheia de ambiguidades. E acontece que tanto a linguagem de máquina quanto a linguagem humana são ruins para a programação. Por quê? A linguagem humana, obviamente, é porque se ela é uma linguagem mais complexa, de alto nível, para eu transformar ela numa linguagem de máquina, no caso, que é extremamente complexa, só que do outro lado, porque ela é complexa por ser muito simples, é um trampo desgraçado, sem falar que existem infinitos problemas que vão ser gerados por essas ambiguidades que existem na nossa língua. Então, para contornar isso, nasceu o quê? Nasceu a linguagem de baixo nível, que são linguagens mais rígidas que a gente usa para programar, que elas são mais fáceis de serem traduzidas para a linguagem de máquina. Então, quando você escreve um código, você nada mais escreve com uma linguagem que depois o seu computador vai saber traduzir para binário, né, para linguagem de máquina e saber interpretar. Bom, essa linguagem ela é mais rígida do que a linguagem de alto nível que a gente conversa no dia a dia, mas ela é extremamente mais simples do que a linguagem de máquina. Por que que ela é mais rígida? Porque ela tem uma sintaxe específica. Se você não usar essa sintaxe, se você não seguir as regras dessa linguagem, quando o seu computador for traduzir, essa tradução a gente chama de compilar, quando o seu computador for traduzir para a linguagem de máquina, ele não vai entender o que está acontecendo, ele não vai entender o que você quis dizer. Ele não vai entender o que você quer que ele faça. Então, tem esse problema. Sigam sempre. Bom, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre variáveis. O que são variáveis em programação? Nada mais do que uma caixinha vazia, um espaço na memória do seu computador. Para ajudar a visualizar melhor, eu fiz essa tabelinha aqui que a gente vai usar depois. Por enquanto, só mostrar essa tabelinha aqui, né? Uma variável ela vai ter essas três informações aqui. Sempre o endereço, que nada mais é onde a sua variável está localizada na memória do seu computador. Um nome, que é nada mais como uma forma de identificar ela sem ter que se referir ao endereço de variável.
e um valor. Ela também tem um tipo, mas como a gente está mexendo em pseudocódigo, não vou entrar nesse assunto por enquanto, mas futuramente vocês vão entender esse quarto dado da variável. E para trabalhar com essas variáveis, a gente vai ter, além dos números, claro, os operadores básicos que a gente já tem na matemática, como soma, divisão, potenciação, e também alguns operadores que são específicos da programação. A exemplo disso, na própria lista do Tiago, a gente tem o mod, que ele é o operador do resto. Outra coisa extremamente importante que vai se relacionar com as variáveis é esse sinalzinho aqui. Olha, o igual. Em programação, ele não significa igual, ele significa atribuição. Se eu falo que A igual 1, eu estou atribuindo o valor 1 à variável que tem nome A. Então eu leio A recebe 1. Vamos dar uma olhada então aqui nessa tabela, como exatamente que isso funciona, essa atribuição. Se eu escrevo isso daqui, eu estou falando o quê? Estou falando número recebe 10. Ou seja, ele vai lá no endereço, onde está a variável chamada número, substitui o valor dela por 10. Só isso. Exatamente como dá para ver aqui na tabela, né? Mas olha só o que eu posso fazer também. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, número recebe número mais 1. O que ele vai fazer? Ele vai de novo lá no endereço da variável com o nome número e atribui o valor do resultado dessa expressão a ele. Então ele vai fazer número mais 1. Quanto que vale o número? 10. 10 mais 1, 11. Ele vai lá e atribui 11 à variável número. Vou dar agora só um terceiro exemplo, só para fechar. E vou vir aqui e vou criar a variável número 2, que vai receber o valor 5. Beleza? Agora eu vou vir aqui e criar uma variável número 3 e atribuir o valor número vezes número 2. Ele vai lá, faz todo aquele processo de novo. Número vale 11, número 2 vale 5, 11 vezes 5, ele vai me devolver o valor 55. Então, o número 3 vale 55. Uma coisa agora que você pode ter notado é o nome de uma variável tem um certo padrão. Em geral, esse padrão é o seguinte: ele não pode, 1, ter espaços, 2, começar com um número, ou 3, não pode possuir caracteres especiais, tipo acento, cedilha, etc. Vou deixar uns exemplos aqui, só para vocês verem, né? Bom, o último conceito que eu quero falar aqui, antes de partir para atividades, é o que? Eu quero falar sobre funções. O que são funções? Muito simples, são basicamente ordens ou conjuntos de ordens, mas vamos deixar isso para lá por enquanto. Vamos dar uma olhada em exemplos aqui. Eu vou usar pseudocódigo, que é um código falso, para dar exemplo. Duas funções básicas que a gente tem em toda linguagem. Tem essas duas funções básicas, que é ler e escrever. São funções de entrada e saída de dados, né? Por isso que existe em basicamente toda a linguagem.
A função ler, ela serve para obter um dado do usuário. Então, quando você escrever ler, o seu programa, quando ele tiver quando o seu programa estiver compilando aquela linha ali, quando estiver naquela linha de código, ele vai esperar até o usuário digitar alguma coisa. O usuário digitou essa coisa, ele vai lá e guarda esse número. A variável escrever, no entanto, ela serve para mostrar um dado para o usuário. Ele vai imprimir algo na tela que o seu usuário vai ver. E uma coisa que você tem que colocar na cabeça, assim como tudo na programação, essas funções ela têm um certo padrão para ser usadas da forma certa. O ler, nesse pseudocódigo, por exemplo, tem a seguinte sintaxe: ler, abre parênteses, nome da variável, fecha parênteses. Tal que aqui em nome da variável é onde você vai colocar o nome da variável que você quer que o valor que o usuário digite seja armazenado. Ah, mas esses parênteses são desnecessários. Em pseudocódigo, sim. Mas é bom vocês já começarem a se acostumar a colocar parênteses em tudo que der para colocar parênteses, porque vocês vão precisar disso quando vocês forem programar de verdade, né? E aqui, bom dar uma olhada aqui. É uma prática muito boa que o nome dessas variáveis sejam autoexplicativas. Então, por exemplo, se você quer receber as medidas de um triângulo, por que não usar, por exemplo, ler, abre parênteses, altura, fecha parênteses, e ler, abre parênteses, base, fecha parênteses? Por que não? Você vai receber dois números, usa ler N1 de número 1 e ler N2 de número 2. Assim, se alguém for, se qualquer outra pessoa, ou até você mesmo, for ler o código do seu programa, ele vai ser muito mais simples de entender do que se você colocar, sei lá, banana como nome de variável. O que vai acontecer aqui então? Quando o seu programa estiver executando essa linha de comando, ele vai olhar, ler, ó, eu tenho que receber um valor. Vou armazenar onde? Ó, a variável que tem nome altura, variável que tem nome base. Agora, a função escrever, ela tem praticamente a mesma sintaxe. Escrever, abre parênteses, nome da variável. Mesma coisa, o nome da variável dessa vez vai ser o nome da variável cujo conteúdo vai ser mostrado na tela. Dessa vez, então, quando ele for executar essa linha de código, ele vai dar uma olhada aqui. Escrever, beleza, vou ter que mostrar alguma coisa na tela. Escrever o quê? Variável altura, por exemplo. Ele vai lá no valor dessa variável altura e vai imprimir na tela o valor. Se o valor da variável for 10, ele vai mostrar 10. Vamos então pegar aqui algumas atividades do Tiago para a gente aplicar esses conceitos, né? A gente resolver junto aqui. Atividade número 5, eu peguei. Lê um número e mostre a terça parte. A gente vai vir aqui então, colocar início, fim, só para delimitar onde começa e acaba, né? E logo de cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sempre: eu preciso receber um valor? Preciso. Então vou colocar aqui, ler. O que eu preciso ler? Um número. Então vamos colocar o nome da variável como algo autoexplicativo. Vamos colocar o nome da variável como número, por que não? Ler número. Feito isso, então, a gente precisa de um jeito de obter o valor desse número que o usuário digitou sobre 3, que é a tal da terça parte.
E assim, eu poderia até criar uma outra variável para armazenar esse valor resposta, mas eu não preciso ter esse trabalho todo. Olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer a seguinte atribuição: número recebe número sobre 3. Perceba que, independente de qual valor o usuário tiver digitado lá no ler, essa variável número, no fim, depois dessa linha de código, vai sempre ter 1/3 do valor. Se aqui em cima o cara digitou 9, depois dessa linha, o valor do número vai ser substituído por 9/3, por 9/3. E, por consequência, se eu sei que o valor dessa variável número agora recebeu o valor que eu quero mostrar, se eu sei que o valor agora é o número que eu quero mostrar, então é só vir aqui, escrever número. Eu vou abrir aqui agora um programa que tem exatamente os mesmos comandos que a gente acabou de colocar aqui, né? Ele segue exatamente esse mesmo algoritmo, só para vocês verem como seria na prática um programa, esse programa que a gente escreveu, né? E abrir. Ok. Você vê aqui o seguinte: o que ele faz inicialmente? Absolutamente nada. Por quê? Porque a primeira linha do nosso código é um ler, ou seja, ele está esperando que eu digite um valor, ele está esperando que eu dê um valor que ele vai armazenar na variável número. Então eu vou digitar aqui 30. Esse valor 30 vai ser armazenado na variável número. Depois dessa linha aqui, número vai passar a valer 10, que é 1/3 de 30, e só então ele vai imprimir o novo valor, né? O valor atual do número, que é 10. Mas observe aqui que eu só sei usar esse programa porque eu tenho o código dele, eu fiz ele. Então, se qualquer outra pessoa sentasse aqui nessa cadeira e visse uma tela preta com um trem piscando, meu Deus, a pessoa não entendeu nada, não entendeu o que ela precisa fazer, o que o programa quer que ela faça. Então, para consertar isso, vou mostrar para vocês aqui uma peculiaridade da função escrever. Essa função escrever ela não serve só para mostrar valores, ela também mostra textos. Se, por exemplo, dentro dos argumentos dela, eu colocar algo entre aspas duplas, ele vai entender que aquilo é um texto literal. Por exemplo, se eu colocar aqui, escrever, abre parênteses, abre aspas, meu cachorro é lindo, fecha aspas, fecha parênteses. O que ele vai entender é que ele tem que imprimir exatamente o que está dentro daquelas aspas ali. Lembrando, aspas duplas, sempre. Quer dizer, sempre não. Se for mais de um caractere, aspas duplas. Se for só um caractere, aspa única. Vamos de novo então, né, colocar esse conceito em prática aqui na questão 6 do Magela. Eu imagino que deve ter sido uma das que deu uma bugadinha aí na hora de fazer, né? Então, questão 6. Lê dois números e mostre os seguintes resultados: A, o dividendo; B, o divisor; C, o quociente; e D, o resto. Então, como sempre, a gente vem aqui, início e fim, só para delimitar, né? E também, a primeira coisa a fazer é, eu preciso ler algum valor? Eu preciso receber algum valor? Preciso saber o valor dos dois números, né? No enunciado, está falando o seguinte: eu vou fazer uma divisão entre esses dois números. Então, um desses números vai ser o divisor e o outro vai ser o dividendo.
Então, por que que eu já não coloco direto o nome dessas variáveis como algo autodescritivo? Por exemplo, ler dividendo, ler divisor. Porque aí o próprio nome da variável já me indica o que que ela é, para o que que ela vai ser usada no meu programa. Só que se a gente observar aqui, eu vou colocar só isso. O que que vai acontecer? Vai ser só uma tela preta esperando eu dar valor para ela, né? Então, vamos colocar aqui em cima, escrever, abre parênteses, abre aspas, digite o dividendo, 2 pontos. Depois, vir aqui embaixo, escrever, digite o divisor. Porque aí, antes de pedir esse valor, vai ter lá escrito, digite o dividendo. Então, o usuário vai entender, ele está esperando que eu digite, né? Desse jeito, o seu programa fica muito mais claro e o usuário sabe o que ele tem que fazer. E, bom, a gente já tem o valor do dividendo e o valor do divisor que o usuário deu. Então, vamos já responder a A e a B, que pedem o divisor e o dividendo. Vem aqui, coloca um escrever o dividendo é, 2 pontos. E observe que, tá, depois disso aqui, eu preciso colocar outro escrever para mostrar o valor, por exemplo, escrever dividendo? E a resposta é não necessariamente, porque a função escrever, ela tem outra característica, que é, ela aceita múltiplos argumentos. Então eu posso colocar da seguinte maneira, que vai facilitar muito o meu trabalho aqui. Escrever, abre parênteses, o dividendo é, vírgula, dividendo. Então ele vai vir aqui, imprimir o texto que está entre aspas, que é o dividendo é, e depois da vírgula, ele vai procurar outro argumento. Qual que é o outro argumento? Dividendo, sem aspas. Então ele é um nome de variável. Então, ele vai lá na variável chamada dividendo, procurar o valor dela e imprime esse valor. Vale ressaltar que se eu vier aqui colocar dividendo dentro daquelas aspas, ele não vai imprimir o valor da variável dividendo. Ele vai entender que aquilo é um texto. Ele vai entender que aquilo é uma palavra que ele tem que imprimir. Então ele vai imprimir o dividendo é dividendo. Exatamente como está escrito. A gente vai vir aqui então e faz o mesmo processo para a letra B, que é agora o divisor, né? Escrever divisor é divisor. Perfeito. Para a letra C e D, eu vou introduzir aqui outra peculiaridade, né, dessa função escrever, que é o que? Ela aceita como argumento também expressões. Como assim expressões? Eu posso vir aqui. O que a letra C quer, por exemplo, né? Ele quer o quociente entre o divisor e o dividendo. Quer dizer, entre o dividendo e o divisor. Então, eu posso vir aqui, colocar logo direto aqui. Escrever. O quociente é, vírgula, dividendo sobre divisor. O resultado dessa expressão aqui é o quociente. Se eu colocar essa expressão como argumento, ele vai executar essa expressão e depois atribuir o valor resposta à função. Então, a função vai atribuir o resultado, vai mostrar o resultado dessa expressão. Dessa forma, mesmo sabendo que a gente não tem uma variável para segurar o valor do quociente, a gente consegue inserir esse valor como argumento
da função escrever. O que é útil basicamente para você não ficar criando uns 300 mil variáveis e ocupando espaço desnecessário no seu programa. Agora, finalmente, aqui, última questão, letra D. Ele quer o resto dessa divisão. E ele já, lá no documento dele, já deu pra gente uma dica de como que faz isso. Em pseudocódigo, você pode usar o operador mod, que eu citei mais cedo, para obter o resto. O resto inteiro de uma divisão, no caso, né? Do mesmo jeito que você usa o mais para indicar uma soma, por exemplo. Então, a gente vai vir aqui, escrever o resto é, vírgula, dividendo. Se isso aqui fosse uma soma, eu colocaria o quê? Colocaria dividendo mais divisor. Mas como eu quero o resto, eu vou tirar o operador de soma e colocar o mod. Esse mod ele é usado exatamente como qualquer outro operador. E pronto, quando ele for executar essa linha de código, ele vai vir aqui. Opa, tem um argumento entre aspas, então eu vou mostrar o texto. Ele vai mostrar na tela, o resto é, dois pontos. Aí tem a vírgula. Opa, tem outro argumento que ele quer que eu mostre. Qual que é o argumento? Ah, o resultado de dividendo mod divisor. Ele vai lá e mostra o resultado, que no caso é o resto. O valor do resto, no caso, né? Então, muito simples, né? E vamos lá então, ver de novo um código que segue exatamente esse mesmo algoritmo. Só para a gente dar uma olhada na prática, né? Como funcionaria. Para vocês poderem visualizar melhor. Aqui. Vai ter aqui, digite o dividendo. E ele vai esperar eu digitar, né? Porque tem um ler. Digitar 10. Tá. Digite o divisor. Ele foi lá para a terceira linha. Vou digitar 5. Ele vai lá e me mostra, né, os resultados. Dividendo é 10, divisor é 5, quociente 2 e o resto 0. É assim que o programa que segue esses comandos que a gente escreveu juntos aqui vai se parecer. E, bom, só para finalizar, queria fazer uma ressalva aqui, que isso que a gente está escrevendo é só um código falso. Ele serve para mostrar mais ou menos como funciona programar, né? Eu não gosto muito desse método de ensino, mas enfim. Um código de verdade tem uma sintaxe bem mais rígida, e é por isso que eu não gosto, porque você acaba se acostumando e criando algumas manias que são desnecessárias e são, sim, eu acho que são malignas. Eu não acho que são muito boas, não, para você ter, né? Um código de verdade, ele vai se parecer mais ou menos com isso aqui, né? Vocês podem dar uma olhada aí que a sintaxe é bem mais rígida, né? Tem alguns pontos especiais que diferenciam ele do pseudocódigo. E, bom, acho que é isso. Isso é tudo que eu queria falar. Não tenho muito mais, não. Qualquer dúvida que ainda tiver restado, vocês podem me chamar, vocês sabem disso. E, bom, é isso. Amo vocês. Bye, bye.